Muito bom dia, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, que nos dá a continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena. Que você possa, nesta manhã de sexta-feira, 5 de agosto de 2028, prenúncio de um grande final de semana, um longo final de semana, tempo suficientemente longo para fazermos muitas coisas, que possa nos agradar, desfrutarmos daquilo que o Senhor tem de bom preparado para nós e, ao mesmo tempo, agradarmos ao Senhor, sermos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Minutos de sabedoria, divide com o seu coração, traz uma mensagem até o seu coração para a sua reflexão em algum ponto deste final de semana. Quem sabe nesta manhã, nesta tarde ou à noite, mas que em algum momento você possa refletir sobre minutos de sabedoria, entregando a você hoje uma mensagem com o seguinte tema: audiometria espiritual. A audiometria é um exame que avalia a capacidade do paciente para ouvir sons, solicitado quando o paciente diz que não está ouvindo direito. E existem dois tipos de exames de audiometria. Primeiro, a audiometria tonal, que avalia as respostas do paciente a tons puros emitidos em diversas frequências, detectando o grau de perda auditiva. E existe o segundo tipo de audiometria, que se chama audiometria vocal. Este muito importante para a nossa mensagem. Este exame, ele avalia a capacidade de compreensão da voz humana. E a palavra de Deus, ela é rica em nos trazer sabedoria acerca do que significa a capacidade de se ouvir. Lá no texto de Isaías, capítulo 38, verso 5, o Senhor nos mostra a necessidade de verificarmos, fazermos uma audiometria espiritual para termos saúde espiritual através da capacidade de sabermos ouvir. Sim, porque ouvir não significa apenas ouvirmos tons, sons de uma única maneira. Neste texto, o Senhor, ele quando envia o profeta Isaías até o rei Ezequias dizendo: olha, põe tua casa em ordem, deixa tudo bonitinho, direitinho, porque você vai morrer. Aí o rei Ezequias vira o rosto para a parede, faz uma oração sincera, profunda ao Senhor. Aí o Senhor manda o profeta Isaías voltar lá e dizer: olha, eu ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos nos seus dias. Então, este texto nos ensina a importância de estarmos preparados e sabermos ouvir tudo aquilo que está direcionado a nós. A raiz do verbo ouvir, lá no hebraico, é chamar. Essa palavra aparece em 1085 versículos na palavra de Deus. E ela tem o sentido de nos ensinarmos, essa palavra, ela se refere a várias maneiras de como ouvimos uma determinada palavra, um determinado som. E, dentre esses vários modos de sabermos ouvir, o primeiro modo, ele está no sentido de sabermos prestar atenção àquilo que estamos ouvindo. E Números, capítulo 12, verso 2, nos mostra isso. O Senhor ouviu Miriam e Arão resmungando
Ou seja, o Senhor ouviu no sentido de prestar atenção àquilo que Miriam e Arão estavam fazendo. O segundo modo está no sentido de sabermos ouvir no sentido de obedecer. Êxodo capítulo 24, verso 7, diz assim: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Ouvir no sentido de obedecer. O terceiro modo está em sabermos ouvir no sentido de respondermos. Juízes capítulo 13, verso 9, diz assim: Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez à mulher. Ou seja, ouvir no sentido de responder. O quarto modo está relacionado a sabermos ouvir no sentido de entender e compreender o que estamos ouvindo. Gênesis capítulo 11, verso 7 nos diz, o Senhor nos diz assim: vinde e desçamos e confundamos ali sua linguagem, porque não entenda, ou para que não entenda a linguagem do outro. O Senhor está se referindo à Torre de Babel. Então, o Senhor ouviu aquilo que estava acontecendo no sentido de que eles estavam fazendo algo contrariando o Senhor, contrariando os propósitos e a palavra do Senhor. Por isso o Senhor desceu e fez com que eles não entendessem e compreendessem um ao outro. Nós precisamos estarmos preparados para sabermos ouvir no sentido de entender e compreender, para que não haja confusão, não sejamos confundidos em nosso caminhar, em nosso propósito de vida. E o quinto e último modo está em sabermos ouvir no sentido de examinar criticamente as coisas. Lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 1, a palavra nos diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio para prová-lo com perguntas difíceis. E Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, quando nós não sabemos ouvir no sentido de examinar as coisas criticamente, ou seja, criticar as coisas para que possamos entender e compreender aquilo que estamos ouvindo, nós simplesmente corremos sério risco de cometermos erros gravíssimos. Então, ouvir não é e não está relacionado a apenas uma maneira, ou seja, simplesmente passar pelos nossos ouvidos um tom, um som ou uma voz. Precisamos aprender a ouvir e a saber aquilo que estamos ouvindo para termos uma resposta em várias direções. Como ouvir? Como corrigir a minha audição espiritual? É simples. É preciso verificar o resultado de tudo o que eu ouvi, o que eu coloquei em prática em função do que eu ouvi, e ver se o resultado foi positivo ou o resultado foi negativo. Porque eu ouvi e interpretei de uma maneira e tomei uma atitude, eu tive uma ação. Então, o resultado vai determinar se eu estou sabendo ouvir e aplicar aquilo que eu ouvi. Foi exatamente os exemplos que nós demos aqui. Então, Minutos de Sabedoria continua insistindo com você, continua aplicando o chavão,
aquilo que é uma marca da nossa mensagem. Pare e pense pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Como você está ouvindo as pessoas? Como você está ouvindo o que o Espírito Santo diz a você através da palavra de Deus? Nós mostramos aqui várias maneiras, vários modos de ouvir-se uma determinada palavra. Então, que o Espírito Santo de Deus, neste final de semana, no dia de hoje, na manhã ou na tarde, noite, como dissemos, você pare e pense se você não precisa de fazer uma audiometria espiritual. Ou seja, verificar o resultado daquilo que você ouve, coloca em prática, e esse resultado vai determinar exatamente se você está ouvindo corretamente ou não. Porque o resultado tem a ver com aquilo que você ouviu e a atitude e o comportamento que você tomou em relação ao que você ouviu. Parece confuso, parece difícil, mas não é, porque se trata da palavra de Deus. E o Espírito Santo que está dentro de você te traz sabedoria, te ensina, te mostra como ouvir, como responder, de que maneira você deve responder ao que você ouviu, em qual direção, qual atitude que você precisa ter em relação ao que você ouviu. E o resultado será maravilhoso. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, fazendo no poder e na graça, na direção e sabedoria do Espírito Santo, um exame de audiometria espiritual para purificar, para aperfeiçoar os seus ouvidos espirituais. Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.